Agora a gente vai sair um pouco desse ambiente prisional no que diz respeito à polícia penal, as atividades que são realizadas. A gente vai começar a falar agora mais sobre aquelas pessoas que fazem parte indiretamente, né, do sistema prisional, enfim, de todo esse movimento que gira em torno do sistema, certo? Então, eu vou chamar aqui para vir aqui, doutora Rebeca, para vir aqui. Ela veio chique, poderosa, com um batonzão vermelho. Acho que hoje é sábado, né? Acho que quando terminar aqui hoje, a Nath tá... né? Por favor, doutora Rebeca, venha até aqui. Que vai falar um pouco sobre a questão das organizações criminosas, né? As questões... Até porque você vai falar sobre os sinais, né? Porque hoje em dia na Bahia a gente não pode tirar foto assim, né? Não pode. Então, a doutora Rebeca vai dar a contribuição dela, jogue duro. Obrigada, gente. Boa tarde. E que casa cheia ainda, esse horário, massa. Não sei se eu estava super confortável de subir aqui, não. Vou ser honesta com vocês, porque eu vi o caso de policial, e eu sei que meus alunos amam essas conversas, esses assuntos, o ponto de vista dentro do sistema prisional dos policiais penais. Sei que tem muitos aqui que querem seguir carreira policial penal, policial militar, civil, mas assim como em sala de aula, aqui também eu vou entrar com o pessoal pensando advogada criminalista, defensora de bandido, vixe, e no final tá todo mundo se amando, todo mundo se dando bem. Por quê? Porque a intenção aqui que a gente fala sempre é conversar, pensar e discutir o panorama que a gente vive. Eu sou mulher negra. Mais do que uma apresentação, isso fala muito sobre o que eu vou falar para vocês. Porque para mim é muito óbvio que se você me perguntar, Rebeca, você quer que a criminalidade acabe? Eu quero. Vocês acham que eu quero andar pela rua indo para a academia com a roupa de malhar, preocupada se eu não vou ser estuprada, se eu não vou ser violentada de alguma forma? Ah, mas isso aí você vai perder seu emprego. A gente arranja outro. Se é para ter paz, a gente arranja outro, que a gente tem competência para isso, a gente estuda e vai atrás. Se a gente puder procurar uma sociedade sem violência, a gente vai querer. Só que o que eu tenho falado, e o que eu estava falando, inclusive, lá no stand com os palestrantes, eu estava conversando sobre isso, é que aqui a gente está tendo uma palestra que a gente fala muito sobre a água que ferveu. A água está fervendo e eu não quero me queimar. Só que a gente não discute muito como ligou o fogão, como a panela foi acesa, como a gente começou a esquentar a água. Por que eu estou falando disso? A gente está discutindo o sistema prisional, a gente está discutindo os problemas da sociedade, da criminalidade, só que a gente não discute como é que chegou a tudo isso. Como é que em 10 anos a gente aumentou tanto o número de pessoas encarceradas e, mesmo assim, a gente não está nem perto de resolver a criminalidade. Você me pergunta, Rebeca, por que você tem propriedade para falar sobre isso? É porque você é advogada criminalista? Não só por isso. Eu tenho 2 olhares muito profundos sobre o sistema prisional que vêm junto comigo em tudo que eu faço. Eu estava conversando, o doutor Edmundo está aí, vocês vão ver a palestra dele. Eu fui estagiária de doutor Edmundo. Quando eu comecei naquela fase da faculdade que você se apaixona por penal, todo mundo tem aquela fase de, penal é legal. Tem, sim, todo mundo tem, porque vocês gostam de ver, inclusive, série, filme de morte. Ninguém quer ver série, filme sobre inventário, divórcio. Essas coisas são, né? A gente gosta de ver o psicopata, o assassino em série, a gente gosta de ver essas coisas. Aí você se apaixona por penal e você faz assim, tudo bem, gostei de penal, vou trabalhar com isso. Eu fui estagiar em penal econômico, crimes financeiros. Lavagem de dinheiro e tudo mais. Não tinha um cliente preso, Rebeca trabalhava de 8 às 18 no máximo, aquela coisa assim pacífica, tranquila, que não é muito a minha energia. Aí comecei a estagiar com o doutor Edmundo Reis, promotor. E aí eu comecei a atender dentro de unidade prisional. Aí eu comecei a ver que tinha um lugar ali que eu precisava discutir, tinha um lugar ali que eu precisava analisar. Comecei a entender, fui fazer meu mestrado, fiz meu mestrado em facções criminosas e comecei o meu projeto de mestrado questionando sobre a divisão das galerias. Para quem não sabe, para quem não conhece as unidades prisionais, muitos aqui conhecem, alguns não conhecem, separamos
em galerias de acordo com facções. Se a pessoa não é associada, inscrita numa facção, você tem que ser alocado de acordo com o seu bairro. Por quê? Porque também é uma questão de segurança. Se você reside em um bairro que tem um domínio de uma facção e você coloca num setor rival, isso é uma questão de segurança que você está, né, possibilitando. E aí a minha discussão era, se a gente separa as pessoas em galerias, a gente está realmente resolvendo a criminalidade ou a gente está, na verdade, servindo o Estado como recrutamento para as facções? Você diz assim, essa pessoa aqui não é faccionada, mas eu vou colocar ela junto do bairro dela, da facção que domina, essa pessoa vai passar a ser da facção. Essa pessoa vai ficar ali e, de alguma maneira, vai entrar no sistema. Ela vai passar o tempo que ela passar ali, por vezes, inclusive, um tempo provisório, um tempo de investigação, de processo, que ela pode ser absolvida no final. Mas aquele tempo que ela vai passar ali dentro, ela vai passar junto com as pessoas do bairro dela, junto com as pessoas que têm, de alguma forma, proximidade com que... E aí ela vai, provavelmente, entrar na facção? Talvez. É uma pergunta que eu costumo fazer e que eu adoro ouvir a resposta de vocês. Eu quero ouvir a resposta. O câmera vai ficar doido comigo. Porque eu sou dessas, eu ando. Só de estar aqui já é estranho, porque eu gosto de ficar bem aí no meio, na confusão. Mas eu vou perguntar uma coisa para vocês, eu quero que vocês me respondam. Qual a função de uma facção criminosa? Para que ela surge? Para que ela surgiu? Quem não respondeu, pensou para o crime, para tráfico de drogas, pensou alguma coisa nesse caminho, certo? Resolver os problemas dentro do presídio, pois é. Para quem acompanha, para quem lê um estatuto de uma facção, eu não estou defendendo as facções, porque eu sou conhecida como defensora de facções, mas eu defendo o certo pelo certo, como disse. Na verdade, as facções elas surgem justamente como uma ausência do Estado. Onde o Estado falha, a facção cresce. Por quê? Porque a facção lhe oferece, como faccionado, apoio jurídico, advogado. Ah, mas aquele advogado sabe que está advogando para alguém de facção. Quando você advoga para um partido político, você também não está sabendo que você está advogando? Quando você advoga para uma pessoa... Pessoas são pessoas. Aí você me diz, pronto, eu vou oferecer apoio jurídico. Por que eu vou oferecer apoio jurídico para essa pessoa? Porque a defensoria não dá conta, infelizmente. Doutor Amarildo aqui sabe, né, colega? Quantos custodiados procuram porque não tem nenhuma informação? Doutora, e aí eu falo até como monitora do patronato de presos. Depois vocês descubram o que é, porque vale muito a pena o patronato. Eu faço trabalho voluntário no presídio, eles chegam para mim e dizem assim, doutora, eu estou aqui há 2 anos. Patronato. Patronato de Presos e Egressos da Bahia. É um órgão previsto em lei, inclusive. Trabalho voluntário dentro do presídio. Eles falam assim, doutora, eu estou aqui há 2 anos, nunca tive uma audiência, nunca fui ouvido, nunca tive direito de dizer quem são as minhas testemunhas, não sei como é que está meu processo, não sei se tem pedido, não sei se não tem pedido, não sei. Nunca fui ouvido. 2 anos. Nesses 2 anos dele preso, ele, na verdade, ali, sem ser ouvido e tudo mais, se alguém falar para ele, mas se você colar com a minha facção, você tem advogado aqui toda semana. Ele vai dizer, não, eu quero fazer as coisas pelo certo. Eu quero lutar com a defensoria pública até o fim. Quem fala sobre ele tem que viver, ele tem que deixar a defensoria, porque a vida lá não é tão assim, nunca entrou no sistema prisional. Passem, vamos fazer assim o sorteio de Carlos, dizer assim, é uma atividade interativa. Vamos dormir no presídio, uma noite. Quem fica? Sabe aquela coisa que te futucou de noite? Talvez seja um rato, talvez seja uma cobra, talvez seja um mistério. Você tem uma oportunidade de ter um advogado custeado por uma facção. Você vai dizer, não quero, vou esperar a defensoria, vou ficar ali. Apoio financeiro a facção oferece para a família. Às vezes você está ali com sua família do interior que não vai lhe visitar porque não tem condições. Dia de visita, normalmente, de segunda a sexta, né? Dia de semana, terça, quarta, quinta. Quem aqui trabalha? Só precisa pensar.
Você dizer pro seu chefe assim, ó, eu preciso ser liberado toda quarta-feira porque eu vou visitar meu marido preso. Você vai continuar empregado nesse mesmo lugar. Ninguém vai te olhar diferente, você vai ser amado, idolatrado, porque você cuida do seu marido preso. Mas não tem um conceito da individualização da pena, a pena só cabe para a pessoa presa, não é isso? Mãe de preso, mulher de preso, isso é etiqueta. Você passa toda a sua existência a ser isso. E você ainda é culpada. Por quê? Porque se ele foi preso, você criou errado. Não basta você ser mãe e sofrer por tudo isso. A culpa ainda é sua. Criou errado. Imagina você tomar culpa por cada relação que você tem aí. Pensa aí, seus pais, seus filhos, seus namorados. As escolhas erradas que eles tomarem na vida, a culpa é sua porque não prestou atenção. E aí, junta essa coisa de culpar, a gente junta com outro ponto. Dr. Bacílio estava falando sobre... Não, mentira. Antes dele, estava falando sobre tornozeleira em casos de violência contra a mulher. Certo? E aí, a mulher é morta. Num caso de feminicídio. O feminicídio está aumentando aí indiscutivelmente. Vocês já assistiram uma sessão do júri num caso de feminicídio? Assistam. Ah, professora, como é que faz para ir? Ah, Rebeca, como é que faz para ir no tribunal do júri? Fica lá a pauta, vocês podem participar, vocês podem assistir. É aberto, a maioria dos casos são abertos. Quando você vai assistir uma sessão de feminicídio? Não pode mais usar legítima defesa da honra. Esse termo está desatualizado. Tudo bem que a gente deixou de usar esse termo em 2022, 3 anos atrás, pouca coisa. Tudo bem, não vamos usar esse termo, vamos usar outro. Mas ela respeitava a família? Com que roupa ela estava no dia que isso aconteceu? Mas ela bebia? Ela saía sozinha? Ela ia para festas? Paredão? O que você está me dizendo aqui? Que, de alguma forma, o que aconteceu a ela é culpa de quem? Dela. Você quer dizer que a culpa do que aconteceu é de alguém, mas, no final das contas, é o que eu falo para vocês, a gente está cuidando do que já ferveu, sem cuidar da panela no fogo. A nossa educação, o nosso comportamento, e eu digo para vocês assim, comprando brigas, mas estamos aí na vida para comprar brigas. A gente celebra pessoas que celebram essas coisas. Vou fazer uma pergunta para vocês que eu sei que vocês vão entender. Com quem eu me deito, o que eu faço dentro de um quarto, tem a ver com o quê? Com a minha questão profissional? Nada. Mas a gente, às vezes, quer discutir, o jornalismo quer discutir com quem o advogado dorme, o que é que ele faz na vida privada dele, e como se isso afetasse a competência dele. Sabe por quê? Porque a gente gosta de responsabilizar, procurar apontar dedos. Dedos? Pode usar roupa do Mickey? Roupa da Adidas? Por que não? Nada disso que a gente está discutindo dos símbolos agora são discussões recentes. O erro da gente é achar, nossa, está tudo muito recente. Aqui, quem é da velha guarda vai saber. Tatuagem de palhaço, tatuagem de carpa. Tatuagem, no geral, já era problemático, né? Não sei como foi a criação de vocês, mas lá em casa tatuagem era a pior coisa do mundo. Chegasse grávida, mas não chegasse tatuada. É quase essa energia. Porque tatuagem, para o jurista, tatuagem coloca você no lugar de igualar a bandido. Vão olhar para você e ver um bandido também, e que não sei o quê. Aí você me fala hoje a gente faz 2, 3, dá problema. Mas a gente não tinha problema com as tatuagens lá atrás? O que eu falo e o que eu costumo falar não agrada necessariamente o público para quem eu estou falando. Por quê? Porque a gente tem que lembrar sempre e manter essa discussão ativa sobre estamos em primeiro lugar de letalidade policial no Brasil. Nós temos a polícia que mais mata. O problema não é só a questão da morte. O problema é, essas mortes estão resolvendo? A Bahia
está com a criminalidade de alguma maneira reduzida, então o problema não está na polícia, no advogado, no juiz, no promotor. Tem um problema muito maior aqui para ser discutido. Tem vários problemas muito maiores do que você se sentir desconfortável de usar algum símbolo na mão. Por que você está sentindo medo de tirar foto assim? Mas por quê? É só por causa da morte? Não. É porque você não está com segurança. Aí a segurança vira o quê? Plataforma política. Quem vai se eleger no governo não está discutindo educação, não está discutindo saúde, está discutindo segurança pública. A criminalidade afeta mais na discussão do que qualquer outra discussão. Ah, mas a cidade está violenta, mas eu construí 300 escolas. Não quero saber. Por quê? Porque eu não estou tendo segurança de andar na rua. Enquanto eu não tiver segurança para andar na rua, eu vou estar pagando escola particular para o meu filho. Eu vou estar pagando carro, Uber, o que quer que seja, porque eu não vou colocar ele no transporte público. Eu tenho medo, eu tenho receio. Muitos alunos meus são pais e mães. Essa semana eu tive uma prova que eu precisei deixar a aluna esperando para começar a prova porque ela estava preocupada com a filha chegar em casa. Enquanto a filha não chegasse em casa, ela não conseguia sentar para fazer a prova. E é a sensação que todo mundo aqui tem. Se você liga para a pessoa, avise quando chegar em casa, a pessoa não avisa. Você só pensa miséria, você diz assim, mas não pode pensar coisa ruim. Mas você já pensou, sua cabeça já foi, em todos os cenários ruins. E aí você me diz, se eu trouxer mais policial, resolve? Se eu encher de policial militar, resolve? Botar blindado, resolve? É o que eu sempre digo, a gente está querendo resolver problemas, a gente está querendo cobrir buraco de bala com band-aid e achar que o sangue vai estancar. A gente pode acabar com as facções? É por isso que eu sou defensora das facções, porque eu digo que não dá para acabar com facção. Aí o povo diz, não, você está... Não, gente. Poder não se acaba. Facção é poder. E poder não se acaba. Partido político vai deixar de existir? Não. Por quê? Porque é poder. Partido político também vai mudar. Vai mudar de mãos. Vai mudar de nomes. Segurança pública é poder. É poder porque candidato a vereador, candidato a prefeito, candidato a governador usa que plataforma para pedir seu voto? É a primeira. Hoje em dia é a primeira. Estamos vivendo a cidade mais violenta. O que é que a gente celebra? Vamos construir um presídio federal em Salvador. Vai resolver. A gente precisa construir mais presídios, a gente precisa de mais vagas. Ter vagas no sistema prisional, hoje em dia, primeiro que não é possível, porque o déficit que a gente tem é de quase 300 mil vagas faltando. Então, já não seria possível, porque a gente ia construir... O que é que você precisa fazer, então, para resolver a segurança? Trabalho conjunto. Parar de colocar policial e defesa, advogado, como se fossem dois lados de uma moeda. Não somos, sabe por quê? Porque o policial, vocês aqui, a maioria de vocês, eu imagino, não vai sair daqui e ir para o Alphaville com seu carro blindado. A maioria de vocês, até quem é aqui os colegas que são policiais, não residem nos viles da vida. Alphaville, Greenville, o que quer que ville da vida. Não. Mora naquele bairro que ele cresceu, vendo o colega dele de escola virar traficante. Os bairros que a gente vive, os bairros que estão a maioria populacional de Salvador, não são bairros de elite. Não são bairros de e todo mundo que está ali está em segurança. Não é. Por quê? Porque a gente vive num mundo em que todo mundo aqui é afetado pela segurança. Você anda tranquilo, até quem anda aqui em bairro rico, não estou dizendo que... Quem anda aqui nos viles da vida, anda em paz com o celular na mão, de boas? Porque quando passa a notícia que uma pessoa foi roubada, a culpa ainda é dela porque andou distraída. A gente precisa entender o seguinte, problema de segurança pública, problema de símbolos de facção, vai muito além do dedinho, da camisa do Adidas, da sobrancelha talhada. É você entender que lá atrás, quando a gente passava pelos lugares e via tudo 3, tudo 2, já era sinal de que existia uma facção ali que dominava. Ah, mas agora o PCC e o CV estão chegando em Salvador. Eles já estavam aqui.
eles já estavam aqui há muitos anos. Sabe por quê? Porque as facções locais respeitam as facções nacionais. Facção local não bate de frente com facção nacional. Lá atrás, quem pegou aí ou quem não pegou, o YouTube está aí para poder relembrar vocês. Vocês estudarem quem é Ravengar, quem foi Perna. A cela do Perna é um dos vídeos mais do YouTube, clássico do YouTube. Você vai me dizer que facção é uma coisa recente? Aí eu pergunto para vocês, que é a pergunta que vai resolver o meu mestrado, porque eu me formei e não respondi, mas se vocês quiserem responder, tamo junto. O que é que resolve, o que é que acaba com a facção criminosa? Aí você vai voltar, aí você vai querer me responder, sabe como? Acabando com o crime. Como é que a gente acaba com o crime? Se você me der uma resposta de uma linha só, não deixar entrar droga, eu vou te dizer o seguinte, se você falar não entrar droga, eu vou te dar a mesma resposta que um chefe de facção me deu. Um chefe de facção me disse isso, que ele queria ser entrevistado para o meu mestrado. Eu falei que não, né? Mas, enfim, ele me disse o seguinte, doutora, se legalizar todas as drogas, não estou falando nem de descriminalizar, estou falando de legalizar mesmo, todas as drogas, a gente arranja outra fonte de renda, porque a gente não vive por causa da droga. A gente não tem, a facção não funciona por causa da venda de drogas. A venda de drogas, atualmente, é a fonte de renda para custear a facção. Mas se hoje você disser assim, está tudo liberado, outro crime vai vir, outra ilegalidade vai vir. Hoje em dia, com lavagem de dinheiro, com bet, toda hora surge um crime novo, surge um tigrinho novo, um bichinho novo aí para vocês. Imagine para eles. Eu não vou falar sobre isso, porque eu estou num lugar assim complicado para falar sobre isso. Vou falar não. Mas assim, eu, Rebeca Santos, na frente de vocês, sei onde reside muito chefe de facção. Eu, advogada, criminalista, pé de chinelo. A segurança pública não sabe? Mas é melhor, às vezes, um chefe de facção conhecido e já equilibrado, cansado de guerra, do que você tirar e propiciar que venham novos. É melhor um maluco conhecido do que um maluco desconhecido que pode te jogar pedra. Acreditem, existem relações que já estão deterioradas, mas estão estáveis. Se você tira esses meninos que vendem droga, amanhã tem 30 no lugar. Se você tira um chefe de facção, um gerente e tudo mais, você acha que não vai ter ninguém no lugar? Ai, por que a gente não mata o chefe de facção? Porque você vai matar uma ideia muito mais do que uma pessoa. Amanhã tem outro no lugar. Não existe isso. A gente precisa parar de discutir só, de novo, e mais uma vez, o problema quando ele já não tem mais. Ai, quantas pessoas morreram, de fato, por fazer símbolos de facção? A gente não sabe, mas o medo está tão ali na nossa cabeça que a gente acredita que são muitas. Independente de quantidade, porque uma vida é sempre uma vida, a gente precisa aprender a discutir criminalidade numa mesa redonda, de igual para igual. Está vendo esse evento aqui? Tem policial penal, tem diretor de unidade prisional, tem advogado, tem conselho penitenciário. Essas pessoas estão sentando à mesa de igual para conversar sobre criminalidade? Essas pessoas estão dando espaço umas às outras para ouvir o próprio ponto de vista? Você, como é o seu diálogo, quando você é advogado, com o diretor de uma unidade prisional? É só, tipo assim, você é meu funcionário, porque você é funcionário do Estado. As pessoas brincam que eu entro no presídio parecendo que é parque de diversões, porque eu converso com todo mundo, eu falo com todo mundo. Eu digo, gente, eu passo tanto tempo ali dentro, como é que eu não vou falar com todo mundo? Passa um terço da minha vida, você passa no presídio. Pois é. Galera, estou sempre disposta a conversar, a pensar com vocês e a discutir o sistema prisional, criminalidade, porque eu acho que a gente tem
muita coisa para discutir ainda. E só o dia de hoje não vai encerrar nem de perto isso, mas obrigada por terem me ouvido e estou à disposição. Eu achei que você não ia vir, eu ia começar aqui a cantar, dançar, fazer, transformar no meu espetáculo. Se quer fazer pergunta, pode fazer. Você quer botar? Espera que eu com esse salto aqui pode dar. Obrigada, doutora. Então, doutora, de novo, eu sou Valdirene Oliveira, faço Direito. E diante de todas as informações que a senhora acabou de relatar para nós, como apaixonada pelo penal, desde sempre assim, né? Mas estou muito novinha e quero chegar lá, no máximo possível. Deu uma gastura, são muitas informações que parecem negativas à nossa audição. Tipo, desista de tudo, então, porque está dominado, criminalidade não vai acabar, a facção vai dominar, não tem jeito. Aí eu fiquei pensando, e o lado dos policiais? E o lado das pessoas que estão aqui, que foram preparados para defender, para continuar lutando ali, diminuindo essa capacidade deles de fogo, a linha de fogo deles. O Estado ultimamente demonstra que o comentário e as ações tem uma ideia de que eles estão à frente dos policiais, estão à frente da polícia, tipo, eles estão conseguindo ter mais destaque e as polícias estão mais recuadas. Tem uma informação que é verídica de que, não sei se já foi aprovada, mas que os policiais estão proibidos de abordagem. Eles não podem mais fazer abordagem do jeito que era feito antes, não sei. Oi? Isso. Então, é um direito a menos. Aí se tira cada vez mais o direito a menos daqueles que estão aqui para proteger a sociedade. Me deu uma gastura de querer saber assim, como é que vai resolver, quem é, cadê a solução-chave? Não existe? Existe sim, eu só não sei cadê. Como a senhora tem muito mais conhecimento, o que seria um passo, uma luz no fim do túnel, para que isso desse uma sensação mais gostosa, em vez de dar gastura em saber que a criminalidade está desse jeito. Obrigada, doutora. Pode responder, né? Obrigada pela pergunta, mas assim, só para te dizer, não é no sentido de ser derrotista, não. É parar de olhar, como eu falo, pelo viés do temos um problema. Mas, a construção toda. A gente está construindo, vocês aqui como estudantes de Direito, são mola fundamental do que a gente está discutindo. Por quê? Porque existem muitas questões. Para mim, a pergunta não é como acabar com as facções criminosas. É isso que, para mim, é uma perda de tempo, uma perda de energia. A gente ficar discutindo como acabar com as facções criminosas. Porque a gente tem que discutir lá atrás como se encerrar com o crime, como discutir o crime de igual para igual. Por exemplo, a gente falou aqui, a colega falou sobre policiais penais aprovados em concurso. Ter corpo que tenha força e que também tenha capacidade e investimento sobre isso. Policial militar, eu vou falar uma coisa que eu sei que parece... Policial militar tem saúde mental preservada? Tem apoio? Eles lidam aquele dia todo de você sair na rua e pensar assim, posso tomar um tiro, posso atirar, posso matar alguém, posso... Essa pressão na cabeça, eles têm apoio psicológico tratado para isso? Hoje em dia, muitos policiais, graças a Deus, têm sua moto, seu carro, mas muitos deles andavam de transporte público com medo de serem mortos por serem quem eles eram. Como é que a pessoa que vai cuidar da sua segurança não tem um mínimo de segurança sobre ela mesma? Entende? Não é que o panorama é negativo. O panorama é só a gente não vai conseguir nada discutindo em facção criminosa é ruim, vamos acabar com a facção criminosa. É esse olhar que está errado. É você querer dar respostas simples para perguntas complexas. Mas existem muitas respostas possíveis. Eu tenho várias na minha cabeça. Aí eu falei só uma para você, que é a questão da saúde mental dos policiais. Mas existem várias outras. E é isso que você vai fazer na faculdade, na sua vida profissional, é sempre encontrar respostas.
e talvez novas perguntas, que aí também é muito legal. Obrigada. Só... Pronto, vocês vão bater palma de novo, porque só a última pergunta que a colega pediu aqui, e aí a gente vai finalizar para passar para o próximo palestrante, beleza? Pode falar. Rápida, breve, mas muito... Bastante breve. Bastante breve. Facções criminosas têm siglas. Siglas, cada uma tem número. BDM, 3. CV, 2. Símbolos estão associados a esses números. Quando você passa num lugar e você vê tudo 3, significa que ali é a área da BDM. Tudo 3. Se tem o CV, tudo 2. Assim vai. Então, esses números são associados a isso. Mas não somente porque você faz o símbolo, mas porque você provavelmente tem um histórico de saber dessas questões. Por quê? Porque as pessoas que estão nessa discussão são pessoas que residem em bairro dominado por outro e vão fazer como uma forma de, olha só, eu não tenho medo de você. E aí, se a facção deixa passar, mostra que o poder dela está se restringindo. Não é qualquer pessoa. Até porque você, cidadão comum, não vai chegar num salão e pedir para fazer 2 talhos numa sobrancelha aleatoriamente. Eles sabem quem faz isso e eles entendem que quem faz isso faz para demonstrar o apoio à facção. Então, no momento que esse símbolo é perpetrado, a gente está discutindo que existe uma celebração de uma facção e que a outra precisa mostrar que o poder dela não foi abarcado. Aí a gente vem, porque Adidas... Adidas, muitos dos bonés são 3 traços. 3 traços do BDM. Entende? Não é porque é Adidas, não é porque é Nike, é porque tem um símbolo associado a esses números. Catiara, 7. E aí vai. Facção que você imaginar. Tem algumas facções que não tem número porque não tem letra suficiente, mas a maioria tem. Rapidamente dá para explicar nesse sentido. Pergunte. Quer perguntar? Certo? Galera, pode perguntar. Desculpa, mas é porque assim, é um assunto que facção atrai. Desculpa. Na verdade, é um breve resumo, né? Se for analisar criteriosamente os dados de homicídio causados por facções, né, a termos de números e sinais, você vai perceber que essas vítimas dessas facções são justamente pessoas envolvidas no tráfico. Não envolvidas de forma ativa. Assim, mas estão sendo envolvidas indiretamente. Tais, a gente que mora em favela, sabe muito bem. Existe time de futebol que são literalmente patrocinados pelo tráfico de drogas naquela região. Então, seria aquele cara que ele participa daquele time de futebol. Não, para toda a sociedade enxerga, na verdade, né? Mas para quem tem uma visão mais, posso dizer assim, policial, né? Ele termina sendo envolvido. E essa visão também traz para uma facção. Não só envolvido, mas a ideia de ele sabia. Ele sabia. E as informações que a gente tem, inclusive, só para falar para vocês que tem muito acesso, Anuário Brasileiro de Segurança Pública é fornecido com dados da própria segurança pública. E lá tem essas informações disponíveis em PDF, para quem tiver acesso aí e quiser olhar na internet, tem essas informações com muita clareza. O próprio Estado entende os problemas do Estado nesse sentido. Então, assim, conhecimento é poder. Discutam e vamos discutir o crime em todos os lugares, gente. Se você deixar, eu fico aqui a tarde toda. Mas não pode. Agora pode bater palma. Quero agradecer a doutora Rebeca pela sua contribuição. Lembrando a vocês que as organizações criminosas, elas estão se capacitando, tá, gente? Eu achei interessante isso que a doutora Rebeca falou, que você passa ali, está escrito tudo 3. Pronto, essa região aqui é do BDM. Está acontecendo também a desinformação, viu? Às vezes o BDM vai numa área rival e picha, aí o CV vai na outra área rival, picha, e aí assim sucessivamente, também para confundir e também para ficar disputando território, certo? Como até uma certa forma de provocação. Eles fazem isso. Vamos dar continuidade. Teve só uma pergunta aqui. Quem e como se voluntariar ao sistema prisional? De quem foi essa pergunta? Vixe Maria, sumiu. Todo mundo saiu olhando para trás. Foi.
Como e quem se voluntariar ao sistema? Em que sentido? Do quê? Tá, peraí, que o doutor Rebeca vai voltar de novo. É porque eu falei do patronato de presos e egressos. Tem @PPE Bahia, que o patronato é um órgão previsto em lei pela Constituição Federal, que faz atendimento voluntário dentro das unidades, por quê? Porque a defensoria não consegue dar conta e nem todo mundo pode pagar advogado particular. A gente já tem um censo que existe um defensor para cada 34 mil pessoas, então não tem como a defensoria dar conta, então o patronato atende presos e egressos, pessoas que saem do sistema, e é processo seletivo, tem advogado monitor, enfim. É tipo um núcleo de prática jurídica de faculdade, mas especificamente para sistema prisional. Respondido? Doutora Rebeca, obrigado. Vamos dar continuidade.